Boa noite, gente. Boa noite. Bom estar com vocês. Amanhã é feriado, né? Não é amanhã? Puxa vida, feriadão. Eu não sei o que houve em Aparecida do Norte hoje. O que houve, né, Paulo? Pegou um engarrafamento absurdo. Bem, gente, abre em Efésios capítulo 1. Eu vou retornar. Domingo passado eu tentei chegar aqui, mas tentei de um outro método e não consegui. Então, agora eu vou comprar um jato particular para que eu possa chegar aqui. Vocês sabem que isso não é verdade, né? Então, eu não sou esses caras, né? Então, a gente é da guerra. Então, Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. E eu vou começar de onde eu parei. Nós estamos falando sobre o livro de Efésios. As crianças podem ir de 2 a 10 anos, tá? A Bárbara já se levantou lá, agora que eu vi aqui. Eu vi a Bárbara se levantando. Você tem um filho de 2 a 10 anos. É 10, não é isso? 3 a 10. 3 a 10, tá bom? Tem mais alguém de 3 a 10? Não, então vamos lá. Então, semana passada eu não consegui chegar, mas na última semana nós estamos numa série chamada sobre o livro de Efésios, e eu falei que o livro de Efésios, normalmente os seminaristas gostam de tratar o livro de Efésios como um livro doutrinário, e ele é fato, mas eu tenho dito aqui que o livro de Efésios é uma carta de plantação de igreja, porque o Evangelho está chegando a Éfeso, num contexto extremamente pagão, no contexto do templo de Artemis, Diana dos Efésios. Então ali é como se planta uma igreja em lugares diversificados. Por exemplo, quando Paulo está indo está em Efésios, está no templo de Diana de Efésios, aonde ele vai falar sobre batalha espiritual? No livro de Efésios. Porque ele está lidando com uma sociedade que luta, que vive o tempo todo a sua espiritualidade de forma aguçada através dos deuses pagãos. Então ele vai, em Efésios 6, traçar, ensinar a igreja como lidar com as questões da batalha espiritual, dos demônios, de como o paganismo e como a espiritualidade pode influenciar uma cidade toda, o que acontece quando uma igreja entra numa cidade. Então, quando Paulo entra junto com Apolo e eles começam a pregar o Evangelho, há um rebuliço. Por quê? O Evangelho é pregado, e ao ser pregado, as pessoas começavam a entregar seus santinhos, a entregar suas camisas de santo, e começam então a crer no Evangelho, a tal ponto que um negociador da cidade, um dos caras do comércio da cidade, esse cara vai acabar com o comércio nosso. Para você ver como o Evangelho ele é capaz de atingir todas as estruturas. Falei sobre isso, e falei na retrasada, nós começamos a falar sobre Efésios 1, do verso 3 ao verso 14, sobre o tema somos escolhidos, somos eleitos de Deus, somos predestinados antes da fundação do mundo. A obra da salvação, como nunca pertence a mim nem a você, ela pertence tão somente ao Senhor. É Ele que te deu a salvação. Se você não for um escolhido dele, você não virá a salvação. Mas eu falei na semana retrasada que eu não estou aqui para falar sobre a doutrina da eleição, que é importante, que Paulo usa as bases doutrinárias do Evangelho para pregar o Evangelho, né? É isso que Paulo faz. Mas eu disse também que eu não estou aqui como um apologeta, como um professor de seminário, nada disso. Eu estou aqui
para dizer para você como a doutrina da eleição, o que ela fez ao meu coração, como ela mudou a minha vida, o que ela trouxe para mim. É uma perspectiva tão somente pastoral, nesse sentido, de qual é o impacto quando eu descobri a doutrina da eleição e qual é o sentido que ela tem na igreja de Éfeso, que ela tem a ver com a nossa vida. Hoje eu estava pregando em São José, e lá a gente está num outro tema, então eu tenho que pregar 2 sermões diferentes, um de manhã lá e outro aqui, completamente diferente. Eu fazia o mesmo sermão, mas eu disse assim, cada público é um público e vamos lá. E hoje eu estava falando sobre quem é Jesus, quais são as pessoas que mais se sentem atraídas por Jesus. E eu, numa cidade rica, estava falando que são os pobres que são atraídos muito mais por Jesus. E expliquei por quê. Baseado em Mateus capítulo 11, quando João Batista pergunta para Jesus, é você mesmo Cristo? Você é o Messias? Porque você está bem diferente do que aquilo que a gente imagina que você seria. Porque a igreja contemporânea está enxergando um Jesus que não existe, que não é real. João Batista também estava com dúvida. E a resposta de Jesus é, olha os pobres, o evangelho está sendo pregado a eles e eles estão de coração aberto ao evangelho. Olha, os cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo. Essa é a resposta de Jesus. Ele gasta um capítulo inteiro para responder a dúvida de João Batista. E é essa série que eu estou pregando lá, justamente porque nós estamos numa era que as pessoas não têm mais ideia do que seja Jesus. Eu acho que a pandemia trouxe para nós um triste relato da igreja brasileira. Os crentes não conhecem Jesus. Não conhecem as Escrituras. Então, por isso eu estou numa série lá, quem é realmente Jesus? Eu estou num contexto católico, extremamente católico. Então, se você vê, por exemplo, o anúncio nosso no Facebook ou no Instagram, é um anúncio de um Jesus parecido com um Jesus católico, no sentido que tem uma imagem mesmo. Por quê? Porque o que a igreja tem feito com o Evangelho? Ele tem tentado transformar o Evangelho em uma filosofia de vida. Jesus é meu exemplo, então eu sigo o exemplo dele. E isso não é cristianismo. O Evangelho é algo que é feito por você e para você. E você nunca faz nada pelo Evangelho. Ele é tão somente feito para você e por você. Então eu posso querer ser igual a Neymar, vê-lo jogar todos os dias, mas eu nunca serei como ele. Assim os cristãos estão achando que podem ser como Cristo, sem que o Evangelho seja completamente poderoso em seus corações para transformá-los à imagem do seu Filho. O que estão tentando fazer com o cristianismo é transformá-lo numa filosofia. É dizer que você vai conseguir, que você vai chegar lá, que tudo que você tem até hoje na sua vida é obra das suas mãos. Por isso que os pobres aceitam mais a Jesus. Por quê? Porque eles reconhecem que eles são o que são, não porque eles conseguiram, mas porque Deus realizou por meio deles. É assim que vocês creem? Amém? Amém? Então, lá em São José, o Evangelho se transformou numa filosofia. A expiação, a ira de Deus, a justiça de Deus não mais existe nas igrejas contemporâneas. Porque as pessoas estão estudando na universidade e isso não é mais concebível se pregar isso por causa das elites. Então eu preciso trazer coach para elas. Não. A doutrina da eleição é a doutrina que mais me impacta, justamente porque ela traz o Evangelho em todo o seu ser, em toda a sua forma na minha vida, espero que na vida de vocês também, e que mostra o quanto Deus é poderoso em agir.
Efésios 1, de 3 a 14. Eu queria ler com você essa carta de plantação de igreja. 1 Efésios, 1, de 3 a 14. Está aqui no telão e eu vou ler na minha Bíblia. Eu estou meio ceguinho, mas vamos lá. De 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí? Está. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, gente, nos escolheu. Eu não vou tratar apologeticamente isso aqui. Eu não tenho ideia, não quero fazer isso. Não há razão para isso. Nosso CTN já serve para isso. Porque Deus nos escolheu, para mim é ponto. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adotados. Sabe uma das coisas que eu menos compreendo às vezes com cristãos? E às vezes, e é uma marca do mundo contemporâneo, pessoas que foram adotadas e que têm as suas famílias, de repente essa pessoa adotada, ela faz de tudo para achar seu pai original, ou sua mãe original. Eu entendo isso em parte, mas uma das marcas mais profundas também do cristianismo é a adoção. Desde muito tempo, o Evangelho entende que quem é o seu pai e sua mãe é aquele que te cria, não aquele que te gera. É aquele que te educa, aquele que te ama. E às vezes eu vejo um frenesi das pessoas em buscarem a sua árvore genealógica. Isso tem acontecido muito para as pessoas que querem descobrir se tem algum parente português para vazar daqui para ir para Portugal. É ou não é verdade? Quantos aqui já tentaram ver a sua árvore genealógica para ver se dá para vazar para Portugal? Isso é uma realidade, mas eu não entendo isso na perspectiva daquela necessidade, principalmente dos cristãos, de quererem achar quem é seu pai verdadeiro. Seu pai verdadeiro foi justamente aquele que te criou. Por isso que a Bíblia é tão marcante com a questão. Ele diz que Deus só tem um filho, legítimo, e todos nós somos filhos adotados. Somos filhos por adoção. Mas a Bíblia diz que Ele nos ama tanto quanto ama o seu filho. Esse é um amor incrível do nosso Senhor, do nosso Pai, com relação à nossa vida. Jesus Cristo é o seu Filho único, o único Filho. Por isso que a Bíblia diz, deixa claro, único Filho. E nós somos seus filhos adotivos, filhos por adoção. E esse amor por nós é tão incrível, que Ele dá seu Filho por nós. E nós somos filhos adotados. Então, às vezes, não faz sentido alguns dos nossos jovens ou algumas pessoas com essa necessidade, me parece que às vezes quase doentia, de saber quem te gerou. Quando a Bíblia nos diz que nós somos filhos por adoção e que a adoção quem te cria é aquele que é o teu pai, a sua mãe, aquele que te gerou, não aquele que por onde você simplesmente nasceu. Então vamos caminhar. Só foi uma parte para que a gente entenda mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai falar. Então, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas,
celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por sua palavra nesta noite. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque somos o teu povo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo adquirido, povo escolhido do Senhor. Muito obrigado por essa escolha que não teve a ver com a minha fé, não teve a ver com a minha performance, não teve a ver com nada em mim. Pelo contrário, a tua palavra diz que eu era e sou extremamente pecador, e simplesmente o Senhor resolveu nos escolher antes da fundação do mundo, para a glória do seu nome. E é por isso que estamos aqui nesta noite, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender qual é o impacto dessa doutrina no nosso coração, qual é o sentido que ela faz na nossa vida. E eu peço, Senhor, como algo pessoal, esta declaração, ou este sermão que eu vou fazer nesta noite, do que a doutrina da eleição foi capaz de fazer em meu coração, baseado nas Escrituras Sagradas. Muito obrigado por isso. Cuida do nosso coração nesta noite e liberta-nos, transforma-nos. Cuida do nosso coração para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa na semana retrasada que eu falei sobre o impacto na doutrina da eleição, depois que eu descobri a doutrina da eleição, da escolha, eu estava indo para o seminário ainda, com 20 e poucos anos de idade, e o pastor começou a pregar e ensinar sobre a doutrina da eleição. Eu era de tradição batista. Eu olhei assim, cara, isso é genial, mas isso é louco. E aí eu disse, depois de 6 meses, eu falei que eu tinha entendido tudo. Que eu era eleito e era isso mesmo. Percebi, e hoje eu estou com 54 anos, que eu amo a doutrina da eleição, mas eu não entendo muito bem ainda essa doutrina da eleição. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz neste lugar que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ela também diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, por isso que a minha posição aqui não é apologética, ela é uma posição pastoral. Então, a primeira coisa que eu falei, que a doutrina da eleição fez comigo, é que ela me deu certeza e uma garantia que eu jamais poderia ter. Que garantia é essa? É que quando eu olho para a minha vida, vejo o estado dela, vejo o quanto eu preciso crescer, quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso ser transformado. A Bíblia diz que por causa da doutrina da eleição, aquele que começou a boa obra fará o quê? Completará, terminará. Então, todas as vezes que eu estou lutando contra áreas na minha vida, que eu estou lutando por coisas profundas no meu coração, eu sei que Deus, que esse Cláudio de hoje aqui não vai ser o mesmo Cláudio de amanhã, porque eu sei que todos os dias Deus está trabalhando na minha vida, porque Ele me escolheu, porque Ele me predestinou, então Ele terminará a obra que Ele começou na minha vida. Esse foi o que eu falei na semana retrasada. O segundo ponto hoje é sobre o poder que essa doutrina trouxe à minha vida. Isto é, eu pude descobrir que é a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras, que me dá poder para me levantar após o meu fracasso. Eu sou um pastor mais fracassado do que com sucesso. Errei mais do que acertei. Insisti
em coisas que eu não devia insistir. Então, a doutrina da eleição, ela me dá o poder de que eu posso me levantar quando eu fracasso em coisas importantes na minha vida. Por quê? Porque eu sei que o que Deus começa, Ele vai terminar. Então, ainda que, e é isso eu vivi durante todo o meu ministério, nessa plantação estou vivendo também, é que ainda que eu passe momentos nesta igreja que eu me sinta completamente derrotado, que eu vejo que as coisas não estão andando bem, que não estão caminhando, eu tenho certeza que amanhã Deus vai reverter isso, vai dar vitória. Eu não tenho dúvida disso. E eu não sou neopentecostal, mas eu sei disso, que amanhã Deus vai me dar vitória. E Deus vai me dar vitória não por causa de mim, mas por causa da glória do seu nome. É isso que diz as Escrituras. E não só por isso, porque olhe comigo o que diz Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, capítulo 10, não está aí, a não ser que o meu irmão coloque, mas diz, olha o que diz aqui. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. E o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que Deus me preparou com tantas boas obras de antemão, e eu vou exercitar e realizar tudo aquilo que Ele planejou para eu realizar. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou para as boas obras. Isto é, Deus predestinou que eu seria e vocês seriam uma pessoa, seriam pessoas repletas de boas obras, porque Ele nos predestinou para isso. Se nós somos salvos em Cristo, se nós entendemos a redenção em Cristo, Efésios diz que eu e vocês fomos, e vocês foram predestinados para as boas obras. Isto é, a minha vida, a sua vida ia ser repleta de boas obras, por louvor da sua graça, da sua glória, e de modo algum a nossa vida seria um embaraço para o seu reino. O que é incrível é que a minha pergunta que eu faço é: onde estão as obras que Deus predestinou para que vocês façam, para que nós façamos? Porque Efésios diz que eu e você, quando cremos nele, não seríamos um embaraço para o seu reino, um mau testemunho para o seu reino, uma afronta ao seu reino. Mas Efésios diz que a minha vida e a sua vida seria tão gloriosa, que as obras que Ele preparou, aquilo que Ele quer que nós façamos, nós seríamos repletos dessas boas obras, para a glória e louvor dEle, obviamente. Então, o que isso trouxe para mim? Trouxe para mim que esse fardo que a gente carrega de querer consertar a nossa própria vida é uma nulidade. Não é real, não é possível. Quantas vezes eu vejo pessoas tentando consertar sua própria existência, sua própria vida, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus já predestinou, já decretou, já forneceu o poder para isso. Então, quando eu lido com os dramas da minha existência, eu percebo que eu não sou capaz de me consertar. Então, às vezes eu lido com pessoas dentro da comunidade que eu vejo de cara que ela está mal, se sentem completamente derrotados, ou às vezes eu lido com irmãos aqui que estão lutando com certos tipos de pecado, e eles dizem assim: pastor, como é que eu vou superar isso? Como eu vou lidar com isso? Ou outras pessoas que estão aqui
pastor, eu sinto que eu deveria ser um cristão muito mais ousado do que eu sou. Eu percebo que eu deveria ser um cristão muito mais cheio do Espírito Santo do que eu sou. Eu percebo que, como cristão, o meu casamento deveria ser muito melhor do que é. Como que eu vou lidar com isso? Como eu vou fazer isso? E aí eu percebo que essas pessoas que têm esses questionamentos, elas olham para Deus como se Deus tivesse dito para elas: aqui, ó, eu já mostrei tudo, já dei as instruções para vocês, agora vocês façam. Vocês resolvam o problema do casamento de vocês, vocês resolvam o problema do pecado de vocês, vocês têm que fazer isso e vocês têm que fazer aquilo. E aí quando eu vejo essas pessoas nas suas crises, elas dizem: mas eu não consigo ser diferente com a minha esposa, com o meu marido, com o meu casamento, eu não consigo lidar com esse pecado na qual eu luto, eu não consigo vencer isso, e parece que eu nunca vou conseguir isso. Por que essas pessoas dizem isso? Porque elas têm uma perspectiva do cristianismo, da vida cristã, completamente equivocada. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz: as boas obras que Deus tem para você, Ele já providenciou para você, e o poder para você vivê-la. Isto é, todo jeito de ser um marido diferente, toda forma de ser uma esposa diferente, todo o poder que você precisa para vencer a tentação do pecado já foi lhe dado. Não é que você tem que ser forte, já está em você. É algo que foi dado pelo Senhor, produzido pelo Espírito Santo. Não tem a ver com sua força de vontade. Eu já disse para vocês. Vocês querem... Às vezes eu fico assim, olhando alguns cristãos dizendo: não, eu vou ser igual a Jesus Cristo. Eu falei: me diz como você vai conseguir isso, cara? Não, eu vejo o que ele faz, eu vou fazer. Eu falei: beleza, ouve Sebastian Bach e vê se você vai se transformar num. Pega um ateuzinho ali e bota ele para ouvir Bach o tempo todo, vamos ver se ele vai tocar igual a Bach. Por quê? Porque as mudanças nas nossas vidas, o poder que é dado a nós, é tão somente dado pelo Evangelho. Não é pela força do teu braço, não é pela tua sabedoria, não é pela tua força da sua vontade, mas é por mim, diz o Senhor. Não é assim que nós lemos nas Escrituras? Então, a gente está entendendo o cristianismo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, me mostrando, e que me mostrou a doutrina da eleição, é que não recai sobre mim o fardo de eu consertar minha própria vida. Não é possível que eu conserte a minha própria vida. O que eu tenho que fazer? O que o apóstolo Paulo diz? Que a minha parte, a minha responsabilidade é eu me submeter completamente a Ele. E quando eu me submeto completamente a Ele, Ele diz que vai vencer por meu intermédio. Ele vencerá. Ele dará vitória por meu intermédio, mas nenhum de nós somos capazes de consertar a nossa própria vida. Então você chegou aqui hoje, eu quero ver se eu saio daqui e conserto minha própria existência. Esquece isso. Esquece isso. Porque você não pode consertar a sua existência. Mas o apóstolo Paulo diz, na doutrina da eleição, que ele te deu poder. Que você não consegue, não recai sobre você o fardo de consertar a sua própria existência, mas recai sobre você tão somente se submeter a Deus. Então, quando eu enfrento, por exemplo, um problema na minha vida, uma batalha na minha vida, um drama na minha vida, por exemplo, se eu estou sendo tentado por alguma coisa, ou se eu
olho para minha esposa e falo assim, cara, eu poderia ser um marido melhor. E quando eu olho na perspectiva da eleição, da doutrina da predestinação, que eu fui predestinado para as boas obras antes da fundação do mundo, eu já percebi que foi me dado todo o poder para enfrentar essas situações, esses dramas e essas batalhas. Então, eu já tenho todo o poder, porque foi me dado para vencer essas batalhas nas quais eu enfrento. Então, eu não tenho poder de consertar, eu não tenho o poder de consertar minha própria vida, mas foi me dado um poder, e esse poder que é dado pelo Espírito Santo, ele vai vencer em meu lugar. Ele vai entrar no meu casamento, ele vai entrar nas áreas que eu tenho tentação, nos problemas que eu estou passando, e ele vai me dar vitória nisso. Então, o que eu estou dizendo é que a doutrina da eleição com relação à minha vida é que Deus predestinou a mim, eu não sei a você, mas a mim, porque eu não sei se você crê nisso, mas a mim que eu vou ser vitorioso. Eu não sou neopentecostal, vocês me conhecem, que eu vou ser vitorioso. Por quê? Porque Ele já predestinou. E eu não entro em nenhuma batalha acreditando que eu vou vencer. Eu só entro numa batalha acreditando que Ele vai vencer em meu lugar. Por isso que a autoestima para mim não existe. Para mim, não cheira nem fede. Para mim não faz... Eu sei que a nossa geração é uma geração que adora estar falando de autoestima e baixa autoestima. Mas para mim isso não fede, não cheira. Porque eu não acredito que nada que eu possa produzir pode me dar vitória. Porque eu acredito que há alguém que luta por mim e que vence por mim. Então, quando meu filho, por exemplo, ontem foi para Curitiba fazer um vestibular. E aí, meu velho, está confiando no teu tato? Ele, obviamente, disse não. Muito bem. Então, você já vai derrotado. E é isso mesmo. Por quê? Mas você vai fazer uma boa prova? Claro, pai, estudei para isso, vou fazer. Beleza, mas ele tem uma convicção incrível, que se ele fizer lá o vestibular e passar, isso não tem a ver com ele, tem a ver com aquele que já o predestinou de antemão para aquilo que ele ia fazer. Vocês estão entendendo esse negócio? Então, por isso que para mim, esse negócio de autoestima não fede no cheiro. Eu sei que muitas pessoas são assim. Tem pessoas que ficam depressivos, né? Estou com minha autoestima baixa, aí vai para o cabeleireiro, faz isso, faz aquilo. Então, eu sou feio mesmo, então não vou ficar nunca bonito. Então, nunca tem problema com isso. A única vez que eu me angustio com essas coisas é quando eu falo assim, Deus, tu tá nesse negócio, sem falar, eu fico de boa. Pode o mundo cair, pode essa igreja desabar, eu estou aqui de boa. Por quê? Porque amanhã Ele me dará a vitória. Porque eu sei, é esse o poder de Deus. Eu não posso consertar a minha vida. Ele já predestinou. Então, eu não sei, por exemplo, alguém aqui já comprou roupa pela fé? Ninguém não? Cara, eu já comprei roupa pela fé. Pô, eu visto 46. Cara, eu comprei uma 44. Comprei uma bermuda pela fé. Ninguém nunca fez isso? Cara, então eu sou louco mesmo, né? E é sério, tá até hoje lá em casa, nunca mais usei. Nunca usei essa bermuda. Porque eu comprei pela fé. Eu falei assim, cara, eu vou emagrecer. Smart Fit. Cara, estou há 2 anos já comprei essa bermuda.
Eu comprei pela fé e esse negócio não funciona comigo. Mas a Bíblia diz que Deus me deu as vestimentas de Cristo pela fé. As roupas de Cristo cabem em mim. Porque nós somos vestidos pelo Evangelho da paz, pela roupagem de Cristo. É por isso que nós temos certeza e poder no que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, se você quiser minha bermuda 44, está lá em casa. Novinha. Nunca usei, porque eu comprei pela fé. Sabe aquele negócio que o médico falava, você tem que emagrecer? Primeira coisa, eu fui para o shopping e fui comprar uma bermuda 44. Que nem entra, minha gente. Mas no Evangelho é diferente. A roupa de Cristo cabe perfeitamente em nós. Porque Ele preparou para nós. Nós somos aquele filho pródigo que Deus está nos vestindo e nos vestiu em Cristo. Toda a roupa de Cristo cabe em cada um de vocês. Porque ela foi feita pelo próprio Deus. É diferente da roupa que eu compro pela fé. Então, por isso que eu amo a doutrina da eleição, porque ela me deu esse poder de eu olhar para a minha vida e dizer, cara, comigo esse negócio não vai dar certo. Então, se você está aqui hoje meio aflito, será que as coisas vão dar certo? Você está confiando no teu taco, esquece o teu taco, que o teu taco é ruim. Mas se você confiar no Senhor, Ele tem aquilo que Ele preparou de antemão para você. Se submeta a Ele. Amém, gente? Amém. Se submeta a Ele. Por isso que eu oro para que essa igreja, a Igreja Presbiteriana Atos, ela tenha uma igreja plantada em cada estado desse país. Vamos nos transformar numa McDonald's. Lembre-se que eu não ganho nenhum dinheiro com isso, tá? Por isso que eu amo ver vocês aqui, porque vocês é que podem plantar essas igrejas e vocês que podem nos ajudar nessas plantações. Então é esse poder que o Evangelho traz. É de você acreditar que não tem a ver com o seu taco, tem a ver com o poder de Deus. Então eu quero hoje te encorajar a que você possa ser um cristão que tenha um sentimento vitorioso nesse sentido. Porque a vitória não pertence a você, mas pertence ao Senhor. É assim que eu encaro os meus desafios na minha vida. É assim que eu encaro todas as coisas na minha vida. Então, tem gente, por exemplo, que talvez esteja aqui e diga assim, pô, mas eu não me encaixo dentro do cristianismo de modo algum, eu não me vejo como cristão, eu tenho muitas falhas na minha vida, eu tenho isso, aquilo na minha vida e eu não me encaixo. Eu posso te dar um exemplo, eu não sei se um exemplo imagine que você tenha sofrido um acidente de carro, bater na madeira, né, para você não achar que eu não roguei praga para você. Ainda mais que eu viajo de São Paulo para aqui, de carro toda semana, e de volta. Imagine que você sofreu um acidente de carro e o paramédico veio e chegou para você, te ressuscitou, você morreu, chegou a vir a óbito e ele te deu uma ressuscitada e você acordou. E aí o paramédico chega para você e diz o seguinte, olha, você sofreu um acidente gravíssimo, você está no ar, e eu preciso continuar com esse respirador para você, para que você continue vivo, porque nós ressuscitamos você. Beleza? Imagine que você, ao ouvir isso do cara, você diga, não quero. Então você está mostrando que não é um eleito, você vai para o saco. Por quê? Porque o Evangelho diz que é assim que Deus faz com você. Ele te traz aqui. Você ouve que Ele é a tua única esperança de vida, que você não tem para onde ir sem Ele, porque você simplesmente está morto espiritualmente, Ele quer te dar vida.
E Ele então toca em você e diz assim, cara, eu preciso que você creia no Evangelho, para que você receba toda a vida que eu tenho que lhe dar. E aí você chega e diz assim, não, obrigado, eu vou continuar na vida que eu estou tendo. O apóstolo Paulo está dizendo que é justamente isso que você está fazendo quando você não é um eleito de Deus. Ele te traz, mas você pode dizer, ok, aqui os meus apologetas da doutrina da eleição, mas peraí, pastor, não, cara, peraí, relaxa, tem crise. Daqui a 2 domingos vai ter o Thanksgiving aqui na nossa igreja de manhã. Fique em paz. Depois a gente aprofunda isso, tá bom? Então, o que está acontecendo na salvação? É Deus te acordando da sua morte espiritual, te trazendo da sua morte espiritual e dizendo para você que você tem esperança nele. Que ele é poderoso para te salvar. E que a única coisa que você precisa fazer é crer nisso pela fé. Viver pela fé. Então, talvez, pode ser que você esteja aqui, não seja cristão, e Deus esteja falando exatamente agora com você. Eu sou a única esperança para a tua vida. Creia em mim. Eu sou poderoso para cuidar de você. E você, então, Deus está falando comigo. E aí você diz, ok, Deus, eu me rendo a ti nesta noite. Porque nós não vamos te chamar aqui para vir aqui na frente. Você só diz aí, creio. E a gente já te batiza. Eu estava querendo fazer igual a igreja primitiva agora. Levantou a mão, crê, a gente batiza. Seria legal isso, né? Mas vamos lá. Terceiro ponto. Meu Deus, olha a hora. Então ele me trouxe certeza, me trouxe poder, essa doutrina, a doutrina da eleição me trouxe certeza, poder, e me trouxe uma terceira coisa que é extremamente importante na minha vida, me trouxe humildade. De acordo com Efésios, nós estávamos mortos na ambulância depois de um acidente, com relação à nossa salvação. Então o apóstolo Paulo não dá nenhum espaço para você dizer que você se tornou um cristão porque você decidiu estudar, e então, ao estudar, você decidiu seguir a Jesus. Você ponderou sobre o cristianismo e decidiu chegar a seguir a Jesus. De acordo com Efésios 1, você foi eleito antes da fundação do mundo. Não foi porque você ponderou sobre Jesus. Não é porque você estudou um livro de apologética, mas porque você foi eleito antes da fundação do mundo. Então, a única razão de, depois de você ler as Escrituras, ter ponderado e ter crido no Evangelho, foi porque você foi escolhido antes da fundação do mundo para Ele. Porque senão você teria lido as Escrituras, ponderado e continuado incrédulo. Então, você é um cristão, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, somente pela graça, não pelo que você já fez, não pelo que você iria fazer. A pergunta é, por que Deus escolheu você? Não foi porque você tinha um coração melhor, ou uma força mais natural, ou porque você seria um pastor, ou porque você seria um missionário, ou porque você seria um dizimista, ou porque você seria um grande cristão, ou porque Ele precisava de você. Eu preciso de você na minha obra. Não é por causa disso, diz as Escrituras. Você foi escolhido, diz Paulo, para que pudesse glorificar a Deus com a sua vida. É por isso que você foi escolhido. Você foi escolhido para que a sua vida glorificasse a Deus. É por isso que você foi escolhido. Então, as Escrituras dizem que Deus escolheu você porque você era fraco, porque você era pobre, porque você era um louco, porque você não tinha valor nenhum, como diz 1 Coríntios capítulo 1:27, que Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Então Deus escolheu, Deus não escolheu as pessoas mais morais, mais éticas,
mas as menos éticas, as mais fracas. Deus escolheu aquelas pessoas que ele então poderia usar o seu poder nela, para que nela a sua glória fosse evidenciada em todas as gente. Imagine as pessoas que me conhecem olhar para mim e ver o poder do Evangelho em mim e dizer assim: Cláudio, esse cara. Então ele escolhe o fraco, o que tem menos força, o que tem menos valor neste mundo, para que a glória de Deus seja manifestada na vida dessas pessoas. No fim de tudo, não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com a glória de Deus. Então, a preferência de Deus é pegar tolos e transformá-los em cristãos. Entenda isso. Essa é a preferência de Deus. Então, o fato dele ter escolhido a você e a mim, provavelmente é porque eu era o mais tolo que ele enxergou em São Gonçalo, e vocês também. Não estou sozinho nessa, não. Ele olhou para aquele cara ali, Cláudio, e aquela galera lá de São Gonçalo, é esse que eu vou escolher, porque eu vou manifestar a minha glória na vida deles. Eu vou usá-los para que eles possam confundir a loucura desse mundo, a sabedoria desse mundo. Eu vou usá-los para a minha glória. Então é isso que Deus fez. Então, eu não sei se você se sente insultado por Deus, mas é exatamente assim que eu me sinto. Insultado por Deus. Você é uma porcaria, mas eu te escolhi para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. E eu disse: top, Deus, perfeito. Não é isso que Deus quer fazer conosco? É isso que a doutrina da eleição fez na minha vida. Ele me tornou humilde. Então você pode me xingar, pode me odiar, pode fazer isso. Veio uma frase aqui que eu não posso falar, mas eu não ligo. Porque o Evangelho nos torna humildes. Porque nada tem a ver conosco, mas tem a ver com o nome do nosso Deus. Quarto, a doutrina da eleição me trouxe uma outra coisa, que foi esperança. Saber que Deus está trabalhando em todas as áreas da minha vida, para que eu seja um filho dele, para o louvor da glória dele, é a melhor coisa do mundo. Gente, você não sabe o que é a vida de um pastor. Você olha a galera por aí, você fica vendo: meu Deus do céu, esses caras estão anos-luz, eles estão trabalhando lá na frente. E quando a doutrina da eleição, de ser escolhido de Deus, eu sei que Ele tem algo único para a minha vida, para que eu seja da glória, para a glória dEle. E é isso que eu vivo, e é assim que você deve viver. Então, às vezes, eu tenho uma coisa que eu odeio, é gente que se vitimiza. E às vezes eu percebo que eu estou me vitimizando numa coisa que eu mais odeio do que isso. Então, e às vezes, quando tudo dá errado, sabe quando você acha que você virou um azarado? Aí eu lembro do texto do apóstolo Paulo, que Deus está trabalhando para o meu bem. Então imagine que você chegou aqui e você se tornou um azarado, ou uma azarada. Tudo é errado. Você precisa lembrar do que o apóstolo Paulo diz, que ele está trabalhando para o seu bem. Não existe azar para os filhos de Deus. Ele está trabalhando para que ele cumpra a sua vontade na sua vida. Não existe fracasso para o cristão nesse sentido. Ele está trabalhando para o seu bem.
para a glória do seu nome e para o seu bem. Você se lembra do que disse Deus por meio de um profeta? Eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal. Você é meu povo, você é meu. Tudo que eu faço é para o seu bem. Ainda que doa, mas é para o seu bem. Então essa é a minha esperança. Então, eu por causa da doutrina da eleição, eu nunca tenho que fazer nada a ele ou para ele, porque ele já automaticamente está trabalhando para o meu bem. Às vezes os cristãos pensam que precisam orar mais para Deus fazer mais coisas para eles. Isso é pensamento pagão, não dos cristãos. Às vezes as pessoas pensam que tem que aumentar o dízimo. Ah, tem mesmo, porque tem plantação aí. Não é problema nenhum, tem plantação. Para que Deus te dê mais alguma coisa. Não, a Bíblia diz que desde que você foi escolhido antes da fundação do mundo, Ele trabalha dia e noite para o seu bem. Para o seu bem. É isso que diz as Escrituras Sagradas. É isso que o apóstolo Paulo diz para mim e para vocês. Então, não é essa cacofonia que Paulo descreve com os deuses em Efésios. Às vezes os cristãos parecem que estão dentro de um templo de Diana dos Efésios, que elas têm que ficar fazendo ofertas, e aí alguma coisa acontece na sua vida, e é porque eu não estava servindo a Deus, e é porque eu não estava ajudando ali, e é porque eu não estava isso, aquilo ali, e aí fica essa cacofonia de deuses dentro da igreja presbiteriana Atos. Óbvio que você precisa servir a Deus, óbvio que você deve dar sua vida para Deus, mas achar que Deus parou de agir para o seu bem, porque você precisa fazer mais coisas do que sabe, você está vivendo dentro do templo da Diana dos Efésios. O Deus cristão já é satisfeito com você por causa de Cristo. Ele vai te impulsionar a servi-lo? Óbvio que vai. Porque bem-aventurado aqueles que anunciam o Evangelho da paz, bem-aventurados são esses, bem-aventurados são aqueles que não se ofendem por minha causa, bem-aventurados são vocês, mas o Deus cristão ele já é satisfeito com seus filhos, porque ele não olha para aquilo que você faz, mas por aquele que fez por você, e é Cristo. Eu não estou aqui negando o voluntariado, o serviço. A gente tem tantos problemas para resolver aqui. Falar mais que antes do final do culto eu vou chamar aqui o pessoal para o voluntariado que a gente precisa. Mas por que me deu esperança? Que em Cristo Deus vai estar trabalhando para o meu bem de forma irrevogável. Irrevogável. Deus nunca vai desistir de trabalhar para o meu e para o teu bem. Então eu sei, é por isso que Ele me deu esperança. E por último, eu vou terminar agora, também, olha só, eu falo demais. A quinta coisa que a doutrina da eleição me trouxe foi ousadia. Ousadia para eu compartilhar o Evangelho. De vez em quando, por causa da doutrina da eleição, algumas pessoas perguntam, bem, se Deus já escolheu aqueles que serão salvos, então por que nós precisamos falar de Jesus a outras pessoas? Por que nós precisamos testemunhar? E é uma pergunta honesta, sensata, eu creio que sim. Então, mas para Paulo, o fato de Deus ter escolhido alguns foi um motivo de dar confiança a ele para testemunhar.
Paulo só pregava o Evangelho porque Deus tinha escolhido pessoas. Lembre-se disso, irmão. Enquanto a nossa igreja contemporânea usa uma desculpa para não pregar o Evangelho por causa da eleição, era por causa da eleição que Paulo pregava. Olha que genial. Olha que genial. Atos 18, verso 9. Paulo estava doido para vazar da cidade, que ele estava 2 anos lá pregando o Evangelho, ninguém tinha se convertido ao Evangelho, ele está doido para vazar. E aí Deus vem numa visão e fala o que para ele numa visão? Continue pregando, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade, eu tenho muitos eleitos que vão se converter. Então, continue pregando. Então, a doutrina da eleição era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo saía pregando. Não é uma desculpa para ficar dentro da igreja, mas é um motivo pelo qual ele expandia o Evangelho. Paulo, então, ele não chega para Deus e fala assim: ei Deus, então peraí, aonde eles estão? Onde estão os eleitos? Paulo não faz isso. E a gente quer igual o sonar do barco quando a gente vai pescar. Alguém já pescou? Que tem um sonar e você para em cima do cardume e aí só joga a isca. Mas Paulo não faz essa pergunta: me mostra onde estão os eleitos. Não, diz a Bíblia, e Atos diz que Paulo, ele continua pregando o Evangelho, porque ele sabia que os eleitos de Deus, como Deus anunciou, logo viriam. Então, há uma história de um missionário, que quando ele se tornou missionário, ele disse o seguinte: se eu cresce na doutrina da eleição, eu jamais seria um missionário. E ele foi para o campo missionário. Depois de alguns anos, quando ele já está retornando do campo missionário, ele disse o seguinte: a menos que o meu coração tivesse mudado e acreditasse que Deus é que salva e que traz os eleitos, eu não poderia continuar sendo missionário. Eu só tive sucesso no campo missionário porque Deus começou a trazer seus eleitos. É a mesma coisa que eu sinto em São José dos Campos. Uma cidade com mais de 500 mil católicos, 100 e pouquinho cristãos de todo tipo. Juntando com as outras religiões, nós estamos em torno de 600 mil católicos, com budistas, espíritas e tudo mais. Então, se eu não cresce que os eleitos vão vir, eu não continuaria em São José dos Campos. Porque não há estratégia que a gente faça que possa alcançar pessoas. A Bíblia diz que é o poder do Evangelho. É o poder de Deus que faz isso. Deus é que declarou que levaria as pessoas à fé em Cristo Jesus. Portanto, a ideia de que Deus escolheu alguns para a salvação não desencoraja o compartilhamento do Evangelho, mas, pelo contrário, incentiva, mobiliza e fortalece isso. Então, talvez você venha ver, mas por que eu vou compartilhar o Evangelho para aqueles que são escolhidos? É a mesma coisa se eu te perguntasse: você sabe que vai morrer um dia? Todos vai morrer. Quem sabe que vai morrer um dia? Todo mundo sabe? O que eu digo para você? Continue comendo, porque senão você vai morrer antes. É assim que funciona a doutrina da eleição. Continue pregando, porque eles virão. Se você não pregar, como eles virão? Como crerão se não há quem? Quem prega. Então eu quero terminar o sermão de hoje, eu quero terminar com o que eu fazia com os meus filhos. Ontem eu estava com meus filhos,
hoje ainda um pouco, Rafael de 20, está com 21, 22, nem sei mais, estou louquinho, 21 anos, trabalhando em Taubaté. João já com 18 anos também está vazando para outro lugar, não sei para onde, desse mundo, só Deus sabe. Eu acho que eu sou o pai mais louco dessa terra. Mas, vamos lá. Eu lembro que quando meus filhos nasceram, durante muito tempo, todas as noites, eu impunha as mãos sobre a cabeça deles e orava por eles, pedindo que Deus os salvasse. Desde molequinho. Sempre foi assim. Meu filho Rafael nasceu, eu orava, Senhor, salve-o, é o que mais me importa. Não quero saber no que ele vai se transformar nessa vida. Eu só peço que ele seja salvo. E orei pelo Rafael e pelo João até eles talvez chegar aos 3, 4, 5, 6 anos de idade. Eu colocava as mãos sobre a cabeça dele. E talvez você me pergunte, mas por que você fazia isso se você sabe que ele pode ter sido escolhido ou não? A minha resposta para você é que o teu pensar é errado. Você ora por quê? Porque a oração é o meio pelo qual Deus realiza seu plano. A oração é o meio, e há um mistério nisso. E eu sei que a escolha de Deus não funciona de qualquer jeito, e não funciona separada da minha oração. Mas eu creio que as escolhas de Deus estão envolvidas nas minhas orações para os meus filhos. Então, certo dia, eu lembro hoje que acho que o João Rafael estava saindo para fazer uma coisa muito importante. Eu disse para ele que o Deus do teu pai seja o teu Deus nesse momento. Eu nunca tinha falado isso para ele, porque eles já eram cristãos, mas eu pedi para ele, era uma coisa muito decisiva na vida deles. E como eu não interfiro em nada na vida dos meus filhos, eu só guio, eu sou igual um soltador de café. Você quer isso? Quer? Papai vai viabilizar. Tá, beleza. Isso aqui, rapaz, tá bom. Aí uma vez ele foi fazer assim, aí eu disse para ele, a minha oração com ele, eu falei assim, meu filho, que o Deus do teu pai seja o teu Deus nessa situação. E aquilo para mim foi muito impactante. Mas o seu filho não é o Deus do seu filho, não? Mas de alguma maneira eu creio que essa expressão, como dos patriarcas faziam, dos pais sobre seus filhos, geravam um poder sobre os seus filhos de tal modo que eu creio que os meus filhos, nesse momento, receberiam a mesma graça que os filhos de Abraão receberam. Então eu disse para ele que o Deus do seu pai seja o teu Deus nesse momento. E o que eles responderam? Obrigado, pai. E foram. Então, a doutrina da eleição, ele me trouxe ousadia. Ousadia. Imagina eu falar isso para os meus filhos, que o Deus do teu pai, olha só quem sou eu, o Deus do teu pai esteja contigo, seja o teu Deus nesse momento. Olha que ousadia, mas por que essa ousadia? Por causa do Evangelho, porque Ele nos escolheu, porque Ele me escolheu, porque Ele me predestinou para as boas obras. Então Ele me deu ousadia para crer que Ele está agindo por meio da minha vida. Vocês creem nisso? Então eu quero orar com vocês. Por isso que eu vivo na esperança que Deus está agindo para o meu bem e para o bem de vocês. Então, por isso que eu compartilho o Evangelho, por isso que eu sou usado pelo Evangelho, por isso que eu vou, a gente está plantando igreja sem ser uma igreja rica,
Por isso que a gente vai para São José dos Campos e volta, domingo após domingo. Por isso que eu acredito que vocês precisam crer no Evangelho, porque só o Evangelho pode nos salvar, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus. Como é que você sabe que é o escolhido de Deus? Dê sim a Ele nesta noite. Entregue seu coração a Ele nesta noite. Renda-se a Ele nesta noite. Submeta-se a Ele nesta noite. Talvez você esteja aqui com uma vida completamente desconforme, descontrolada. Como eu sei que eu sou escolhido? Renda-se. Diga nesse exato momento: eu sou teu. Creia nele. Ah, mas eu já sou um crente, como é que eu sei? Eu sou um cristão, mas eu tenho dúvidas se eu sou eleito ou não. Eu digo, quer saber se você é eleito? Renda-se diante dele, quebrante-se diante dele, submeta a sua vida a ele, porque ele é o teu Deus. E ele te preparou desde antemão para que você sobejasse, para que você fosse frutífero em boas obras e jamais uma nulidade para ele. Você foi feito para a glória dele. Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que Ele possa aprofundar a sua palavra no seu coração. Quando você for comer do pão e beber do cálice nesta noite, é como se Ele dissesse para você nesta manhã, nesta noite: acredite em mim, porque eu estou no comando da sua vida. Amém. Mesmo que pareça que esteja tudo errado. Quando você pegar do pão e pegar do cálice, ouça essa voz do Espírito Santo: creia em mim, porque eu estou no controle da sua vida, ainda que tudo esteja dando errado. Quando você pegar o pão e o cálice, ouça Ele dizendo para você: pela fé, creia em mim, porque eu lhe darei vitória sobre as lutas que vocês têm enfrentado. Você crê nisso? Ou talvez Deus diga para você: creia em mim, porque eu vim hoje aqui para salvá-lo, para salvar você. Apenas diga sim. Então vocês querem saber que se vocês vivem para a glória de Deus nesta noite, diga sim a Ele. Diga que você vai confiar nele. Diga que você vai viver para a glória dele. Diga que você é totalmente dele e nada mais do que isso. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. Nos predestinou para que nós fôssemos ricos em boas obras. Que a igreja presbiteriana Atos seja uma igreja cheia de boas obras, porque ela foi predestinada para isso. Que esta igreja jamais seja um embaraço ao teu nome, Senhor. Que ela jamais seja um embaraço ao teu evangelho, Senhor. Que ela seja rica em boas obras. Senhor, nós pedimos que aquelas pessoas que chegaram aqui, onde as suas vidas estão passando momentos circunstanciais tão complexos, que elas possam ouvir do Senhor dizendo: eu estou cuidando de você, e eu estou trabalhando para dar o fim que esperais, e eu estou trabalhando para o seu bem. Faz isso, Senhor, conosco, que ao comer do pão e beber do cálice, nós possamos olhar para a cruz do Calvário e agradecer ao nosso Redentor. Agradecer o túmulo vazio, porque o nosso libertador vive. Amém, Senhor. Faz isso conosco nesta noite. Amém, Jesus. Que esta igreja diga um sim a Ti.
porque ela é de fato uma escolhida do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estivermos adorando, os nossos diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Você só pode comer do pão e do cálice, beber do cálice, se você é um cristão, se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, independente de se você seja de uma outra igreja ou não. Você está convidado a estar conosco, comendo do pão e bebendo do cálice. Façamos isso agora. Incontáveis, tu conheces todas as